Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Agora nós vamos estudar. Nós estamos aqui na página 109 estudando esse livro. E o Dr. Telly Osborne ele começa explicando ou falando da seguinte maneira: qual é a prova de nossa cura? Aí ele põe 2 pontos, né? Uma sensação súbita de calor, um arrepio de frio ou a palavra de Deus? Que tem muitas pessoas que, para dizerem que estão curadas, as pessoas dizem: nossa, pastor, eu senti um calor e fiquei curado. Ou eu estou curado porque eu senti um arrepio, sabe, um arrepio assim de frio. Não é assim, irmão. A prova que eu e você nós fomos curados é o que a Bíblia diz: pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Então muitas vezes você precisa deixar as evidências físicas de lado para você viver de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então você começa a proceder de acordo com aquilo que está registrado. A gente não pode levar em conta essa questão, como eu disse, uma sensação de calor, uma sensação de frio, um vento que passou. Não estou desdenhando que isso não possa acontecer. Já escutei muitas pessoas contando e falando que sentiram calor e ficaram curadas. A pessoa sentiu um vento e ficou curada. O próprio missionário mesmo conta do óculos, né? Quem já escutou o missionário contando? Que ele sentiu passando assim como se fosse um vento assim entre o óculos e os olhos dele, e ele ficou curado. Mas a nossa base, a minha base e a sua base não são sensações. É convicção, é certeza naquilo que a palavra de Deus ela passa, naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Aí o Dr. Telly Osborne ele fala assim: muitas vezes tenho me perguntado por que algumas pessoas acham um absurdo crer que a palavra de Deus é verdadeira, mesmo quando os seus sentidos testificam o contrário. Porque tem gente que acha um absurdo isso, né? Pastor, como é que eu vou acreditar, como está aí na Bíblia, né? Pelas feridas de Jesus já estou sarado. E eu olho para o meu corpo e tem um caroço ali. Ou, na verdade, a Bíblia diz: pelas feridas de Jesus já fui sarado. Eu estou sentindo uma sensação de queimação. Então, eu preciso lutar contra aquilo que eu estou sentindo. Isso, pastor, que é fé? Sim, é fé. Mas isso é um absurdo. Eu só vou acreditar que eu estou curado quando eu sentir que estou curado. Eu não vou me basear pela Bíblia, eu vou me basear por aquilo que eu sinto. Então tem muita gente que acha um absurdo viver pela fé dessa maneira. Até porque a Bíblia Sagrada fala em Hebreus 11, no versículo 1, a Bíblia diz: a fé ela é a base, ela é o firme fundamento daquilo que eu espero, e ela é a prova, ela é o documento daquilo que ainda não vi. Então a Bíblia Sagrada é um documento daquilo que ainda não aconteceu. A Bíblia Sagrada é um documento, ela é uma prova daquilo que eu não vi ainda. Então eu não tive sensação nenhuma, não toquei, não apalpei, não senti, mas eu preciso viver de acordo com aquilo que Deus falou comigo. Aí ele falando aqui, eu achei interessante, que tem muita gente que acha que isso é um absurdo, acreditar antes de acontecer, que a pessoa ela quer acreditar quando aconteceu. Aí ele usa um exemplo, irmão. Que exemplo? Olha, o Dr. Telly Osborne ele foi um doutor mesmo na questão de cura divina. Aí ele usa esse exemplo assim, ó. Vamos dizer que quando um de seus filhos corre o risco de contrair uma doença contagiosa, ele fala assim, ó: acham que o filho vai pegar uma tosse dentro de alguns dias, porque brincou com o Joãozinho que está de cama com gripe. Por exemplo, vamos lá. Você está lá na tua casa, daqui a pouco chega o seu filho batendo na porta: ah, mãe, voltei lá da casa do Joãozinho. Aí o Joãozinho está junto. Você olha para a cara do Joãozinho, o nariz está escorrendo, ele dá um espirro e dá uma tossida. O seu filho não tem coriza, o seu filho não está tossindo, não tem nenhuma febre, mas você já logo pensa: vai pegar. O que é isso? Fé. Fé. Você não viu a coriza no seu filho. Você não viu a coriza. Você viu a coriza no nariz do Joãozinho. Você viu o Joãozinho tossindo e espirrando. Quando você olha para o seu filho, não tem nada disso, mas você já começa até a se preparar. Essa semana eu vou comprar um remédio. Mas por que você vai comprar um remédio? Ele vai ficar gripado. Mas eu pergunto você: ele ficou gripado?
Não, mas você tem certeza que vai. Por quê? Por causa daquilo que você está vendo. Você olhou por causa dos, vamos assim dizer, dos estudos que comprovam, por exemplo, que a pessoa que andou com uma pessoa que estava gripada vai ficar gripada também, que é uma grande chance de pegar. Então, não aconteceu nada, mas você tem certeza que vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Teve um personagem na Bíblia Sagrada que ele viveu assim. Ele fez isso e ele teve maus bocados na vida dele. Eu queria que você abrisse em Jó, capítulo 1, o versículo 5. O versículo 5 diz assim a Bíblia Sagrada. Eu quero que você note como que vai sendo colocados os versículos bíblicos para você entender que isso aqui que eu estou falando para você hoje não é brincadeira. Você vai receber segundo a tua fé. E não interessa se você tem a fé numa coisa boa, a fé numa coisa ruim. Porque a palavra fé é confiança. A palavra fé é certeza. E você sabia que, antes de eu entrar aqui nessa passagem, você sabia que todos nós recebemos um grau de fé, ou um tanto de fé? Você quer ver que eu provo para você que você recebeu um tanto de fé na sua vida? Você recebeu uma parte de fé? Hoje você veio aqui nessa igreja, você conferiu se os parafusos da cadeira embaixo, eles estavam bem firmados para você sentar nessa cadeira? Eu não, pastor, eu vim e sentei, então você sentou por confiança. Você pediu hoje para o motorista do ônibus se ele tinha algum problema cardíaco, se ele ia bater o ônibus, se desse um problema cardíaco com ele? Você perguntou isso para o motorista? Você perguntou hoje por acaso para o cara do Uber? Você perguntou para o cara do Uber, vem cá, você tem algum problema assim, você bebeu, você tomou alguma coisa, você é um assassino? Você perguntou isso para o Uber? Não, você entrou dentro do Uber e você veio para a igreja. O que é isso? Fé, isso é confiança, isso é fé, confiança. Isso todo mundo recebeu. Você hoje, antes de sair e vir para a igreja, você mexeu no motor do carro no teu carro, você mexeu no motor? Para ver se ele ia estragar ou não ia estragar? Eu nem mexi, pastor. Então você tem fé no motor. Você tem fé no motor, você tem fé no motorista do ônibus, você tem fé nessa cadeira, você sentou. Não, pastor, isso é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. E de repente você, da hora que eu estava falando isso aqui hoje para você, de repente você até disse, caramba, no próxima vez eu vou perguntar para o Uber se ele é assassino mesmo. Você viu que qualquer coisa que eu falo já começa a balançar a pessoa. Dá uma balançada. É a mesma coisa no noticiário. Você escuta, balança. Você tem certeza que Deus cura. Você escuta um noticiário de Covid e você diz, caramba. Imagina você estar escutando um noticiário de Covid e alguém espirra perto de você. Ratinho! Não aconteceu nada, mas você já tem certeza. Você já tem convicção, você já tem fé. Você tem que tomar cuidado. Olha só o que está registrado aqui, Jó capítulo 1, versículo 5. Atenção todo mundo, hein? Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava. Olha o horário que o Jó se acordava, ó. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque ele dizia, olha o que o Jó falava, porventura, esse porventura é vai que, né? É tipo, vai que, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Você vê, ninguém consegue sentir o coração de alguém. Mas ele disse, vai que eles pecaram, vai que aconteça alguma coisa com eles. E a Bíblia diz que Jó fazia assim continuamente. Vamos dizer que você convivesse com o Jó. Você ia perguntar para o Jó, Jó, são 3 horas da manhã, o que você está fazendo hoje? Vou lá fazer um sacrifício para os meus filhos. Mas por que, Jó, que você vai fazer o sacrifício? Vai que eles pecaram e acontece uma coisa ruim com eles. Mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu, mas já estou me preparando para o pior. Terça-feira, Jó, são 3 horas da manhã de novo, é de madrugada, você está fazendo. Vou lá oferecer um sacrifício. Por que você vai oferecer esse sacrifício, Jó? Vai que meus filhos pecaram e aconteça uma coisa ruim com eles. Quarta-feira, Jó, pelo amor de Deus, para com você deu um parafuso. Não, parafuso não, eu estou vigiando. Eu estou vigiando, vamos lá que eu tenho que fazer esse sacrifício agora aqui de madrugada. Vai que meus filhos pecaram e alguma coisa ruim acontece com eles. E a Bíblia diz que ele fazia continuamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele fazia isso aqui com uma frequência muito grande. E a Bíblia chega a dizer, no versículo mais adiante, eu vou te mostrar, eu ia falar já agora, mas eu vou falar mais adiante. Mas no versículo 18 diz assim a Bíblia, e estando este ainda falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho, esse vinho é a palavra oinos. Essa palavra oinos pode ser tanto o vinho quanto o fermentado, quanto o não fermentado, tá? Em casa de seu irmão primogênito. Escuta essa agora, hein? E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e eles morreram.
Aí eu lembrei de uma coisa. Quem já brincou aqui algum dia com ímã? Quem já brincou com ímã? Você já brincou com ímã? O ímã é o seguinte, ó. Você pega o ímã, coloca aqui. Aí você vai aproximando uma moeda, ou um clips, que seja de ferro, você aproxima. O que o clips ou a moeda faz? Ele puxa, né? Mas você vê alguma coisa entre o ímã e a moeda? É uma coisa que você não enxerga, mas puxa. A mesma coisa isso aí. Escutou o que eu falei agora? Você agir já esperando uma coisa ruim antes de acontecer, chama, sem você ver, não tem nada ao redor, mas você começa a chamar aquilo. O Jó fazia isso continuamente. Isso não agradou a Deus, pelo contrário, chamou a atenção até do diabo. E a Bíblia diz que esse vento veio e caiu sobre eles. Ah não, pastor Mike, o senhor está loqueando. Não, o Jó chegou a essa conclusão. O Jó chegou a essa conclusão no capítulo 3, no versículo 25. Ele mesmo comenta sobre isso. Ele diz assim em Jó capítulo 3, versículo 1. Ele mesmo fala: porque o que eu tinha medo, temia, me veio. Ele diz assim, ó, o que eu receava, me aconteceu. Acabou me acontecendo exatamente aquilo que eu tinha mais medo. Eu acordava de madrugada pensando, vai acontecer uma coisa ruim, vai acontecer uma coisa ruim, vai acontecer. E ele começou a se preparar para isso. O que aconteceu? O ímã atraiu. É fé. Ele tinha fé que ia acontecer uma coisa ruim, ou que os filhos dele tinham feito uma coisa errada, que eles iam morrer, sei lá. E o que mais me chama a atenção, que essa questão de ele ter levantado de madrugada várias vezes, continuamente, está na Bíblia, no versículo 26, ó. Ele diz assim, ó, nunca tive descansado. O Jó não conseguia parar. Ele não parava quieto, nem sosseguei, ele não conseguia dar um cochilo. E a Bíblia diz, nem repousei, ele acordava de madrugada direto. E veio sobre mim a perturbação. Você viu ali? A perturbação veio porque ele agia dessa forma, dessa maneira. É fé. O Jó, ele tinha fé que ia acontecer uma coisa ruim. E conseguiu, ele tinha essa convicção. Por isso que eu digo assim, ó, toma cuidado. Porque você pode falar assim, eu tenho fé em Deus. Mas você falar que tem fé é uma coisa. Se eu sair com você e eu começar a andar junto com você no teu dia a dia, e eu olhar para as tuas atitudes, aí sim eu vou ver se você tem fé ou não. Se você acredita em Deus ou não. Porque tem muita gente que fala com a boca, eu creio em Deus. Mas as atitudes da pessoa, irmão, as atitudes é uma atitude de medroso. É uma atitude de uma pessoa que está duvidando. É uma atitude, é diferente, irmão. Não é uma atitude de quem crê. Quem crê, irmão, é diferente disso aqui. Bom, voltando a comentar sobre a criança lá que estava lá com o nariz de coriza, né? O Joãozinho estava com coriza. Aí o seu filho chegou em casa junto com o Joãozinho. Ixi, caramba, o Joãozinho vai pegar. Joãozinho não. Meu filho vai pegar a gripe do Joãozinho. Ele vai ficar gripado. Aí o doutor Telhosman diz assim, ó, essas pessoas não têm qualquer evidência física de que o filho vai começar a tossir, mas esperam a tosse inteiramente pela fé na gripe de Satanás. Não sentem nada, mas acreditam. Tem isso como fé. E ele fala mais. Quando a criança foi exposta à gripe, elas não sentiram uma onda súbita ou um choque de poder como prova ou sinal de contaminação. Contudo, mesmo que não vejam os sintomas aparentes da doença no filho, e que ele esteja tão bem como sempre esteve, elas sabem que o menino vai sofrer com aquela gripe em poucos dias. Fé. Fé na coisa errada, mas é fé. A pessoa tem confiança. A pessoa tem convicção nisso. E eu digo para você, acontece. É incrível, não interessa quem eu sou, se eu sou pastor, não sou pastor, sou membro, não sou membro, isso aqui é uma coisa que é quase que nem a lei da gravidade. Não, eu não acredito na lei da gravidade, então pulo de um prédio não acreditando. Não, eu não acredito na lei do retorno. Planta um negócio no chão, vai nascer, irmão. Eu não acredito nesse negócio que o senhor está pregando. Não interessa. Isso aqui você vai experimentar ou para o lado bom, lá para o lado ruim. Infelizmente você vai experimentar na sua vida. Isso aqui é uma coisa incrível. Isso aqui é uma coisa do ser humano. Isso aqui não é uma coisa, sabe? É de qualquer ser humano. Não é do evangélico, do católico, do espírito. É de qualquer ser humano. Eu sempre digo para as pessoas que a palavra crer, ela está sempre junto com a palavra fé. Por que a palavra crer está junto com a palavra fé? Porque você demonstra a certeza que você tem pelas suas atitudes. E a palavra crer é verbo, é atitude. O que você está fazendo durante o teu dia, não aqui na igreja, quando você sai da igreja, o que você faz durante o dia denuncia em que você crê. Você pode falar dentro da igreja que crê em Deus, mas o que você faz durante o teu dia denuncia se você acredita ou não em Deus.
Por isso que eu sempre digo, tem coisa que a gente precisa mudar. Se a gente não mudar a nossa estrutura, se a gente não mudar a nossa forma de proceder, de falar e de agir, nós vamos continuar sempre naquele mesmo círculo, acontecendo aquela mesma coisa. Tem que dar uma mudada. Por exemplo, pastor, eu quero casar. Tá, você tem uma cama de casal ou uma cama de solteiro em casa? De solteiro, então você vai morrer solteiro. Trata de comprar uma cama de casal antes, demonstrando que você crê nisso. Vai fazer janta, faz janta para 2 e não para 1. Você quer ter filho, não pode ter filho. Prepara o quarto já da criança. Não, eu vou preparar só depois que nascer a criança. Você não vai ter filho. Você tem que preparar antes. Você tem que já começar a preparar o negócio. Isso é crer. Você fala tanto em prosperidade, mas não tem atitude de quem é próspero. Não tem atitudes. Eu sempre digo que essa igreja aqui deu um boom na quarta, no domingo de povo, depois que eu trouxe essas cadeiras aqui para frente. Eu trouxe cadeiras aqui para a igreja, aqui para o salão da igreja, enquanto as cadeiras ainda eram suficientes, as vermelhas. As vermelhas eram suficientes, mas eu disse, não, eu tenho que demonstrar minha certeza. Eu tenho que demonstrar em que eu estou crendo, porque as minhas atitudes vão denunciar se eu creio em Deus ou não. E não falar que eu creio em Deus, falar que creio em Deus, irmão. Meu irmão, até o ateu, quando vai começar a cair o avião, ele diz, oh meu Deus, me ajuda. Até o ateu fala isso. Esse negócio de crer em Deus, irmão, não é bem assim. É por atitudes, é por obras. Escuta só o que o doutor Teleosmo fala aqui, ó. Então, como é que essas pessoas sabem que a pessoa vai ficar doente e tal? Como é que faz? Se a pessoa não tem sintoma, não tem uma sensação nem nada, mas ela já começa a preparar já o remédio, né? A pessoa já começa a preparar as coisas, nem ficou doente ainda, mas já se preparando. Ele diz assim, ó, essas pessoas têm o que chamamos de fé na doença. Apesar de não haverem, não tocarem na doença, não sentirem o cheiro ou o gosto, nem ouvirem nada, creem que a enfermidade já iniciou a sua obra. Isso é fé. Você lembra quando Jesus ele amaldiçoou a figueira em Marcos 11? Quem lembra Jesus? Jesus amaldiçoou a figueira em Marcos 11. Ele vira as costas e ele vai embora como se a figueira tivesse seca. Não, ele foi embora porque ele acreditava que a obra já tinha começado. A obra já tinha começado, e a obra começou nas raízes, porque em Marcos 11, no versículo 20 e em diante, não precisa ir para lá não, mas diz lá no Marcos 11, 20, diz que eles viram que a figueira tinha se secado desde as raízes, ou seja, aquilo que Jesus falou pela fé, e ele virou as costas e creu, já começou a se manifestar, aonde a gente não enxerga. Aquilo que você determina e você crê naquilo, mas tem que demonstrar que você acredita. Você tem que mostrar a tua confiança e a tua certeza. Quando você faz isso, começa a se manifestar. A figueira se secou, mas diz que se secou desde as raízes. Dá a entender que a figueira ela começou a secar aonde não dava para enxergar, aonde não dava para ver. Isso é fé, mas pode ser uma fé para uma coisa ruim. Você nem enxergou ainda, mas já está crendo que vai acontecer alguma coisa ruim. E esse é o problema. Alguma coisa uma pessoa te fala, ou daqui a pouco alguém te dá uma palavra negativa e você pega aquilo para você. Foi o que essa pessoa falou. Depende. Se você aceitar e agir dessa forma, beleza. Agora, se você não aceitar, não vai acontecer. Não pode ser a pessoa, pode ser o maior macumbeiro do Brasil amaldiçoar. Alguém pode chegar aqui para mim e dizer assim, ó, tu vai morrer amanhã. Ai meu Deus, ele falou que eu vou morrer amanhã, eu vou morrer. Vai, se eu agir dessa maneira, eu morro. Mas se uma pessoa falar um negócio para mim aqui, você vai morrer amanhã. Não, isso aí está repreendido, isso não vai acontecer. Mas se acontecer, não, mas está errado, não pode. Ainda que alguém fale qualquer coisa, ou tem atitudes, sabe, que não condizem contra a minha pessoa, não tem. Só vai acontecer se eu acreditar, só vai acontecer se eu demonstrar a minha certeza naquilo. Mas ele fala uma coisa mais importante. Essas pessoas confiam tão completamente no diabo, que creem de forma tão plena em suas doenças, que não conseguem sentir que não estamos sendo razoáveis quando impomos as mãos sobre elas e dizemos, as suas enfermidades acabarão, ou acabaram, né? Ou elas têm que cessar, porque Deus disse, a doença está curada, né? Portanto, nada pode impedir. Então tem gente que acha isso aqui um absurdo. Quando eu chego aqui na igreja e digo assim, você está curado. Mas como curado? Como curado? Você pega essa palavra que eu dei, baseado na Bíblia Sagrada, e sai acreditando nela, sai se movimentando, sai nessa fé, sai nessa certeza. Daqui a pouco, nos próximos dias, você vai estar contando testemunho. Nossa, aquilo que o pastor Michael falou aconteceu. Não foi o que eu falei que aconteceu, foi as tuas atitudes em cima do que eu preguei. Você demonstrou a tua certeza pelas tuas obras.
Então você começou a agir de acordo. E quando essas duas coisas têm conexão, quando o que eu prego, ele tem conexão com a tua atitude, se manifesta. E pode ser pro lado bom ou lado ruim. Em Êxodo capítulo 1, versículo 8, diz assim a Bíblia Sagrada, ó. Êxodo 1:8, diz assim, ó. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, o qual não conhecera José. E olha só, isso aqui diz aqui, ó. Ele disse então para o povo dele, olha só o que o faraó disse na época lá do José. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Isso aqui é o comentário que ele fez. E ele diz assim agora, eia, usemos sabiamente para com ele. Atenção, hein, todo mundo. Para que não se multiplique, e agora isso aqui eu quero que você sublinhe na tua Bíblia, ó. E aconteça, olha o que ele fala, e aconteça que vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós, e olha só, e suba da terra. Eu pergunto, o povo de Israel foi ou não foi liberto do Egito? Foi ou não foi? E eu te pergunto, qual foi o primeiro a acreditar que o povo de Israel ia sair? Foi Moisés? Qual foi o primeiro que acreditou antes de aparecer o Moisés? Porque o Moisés só vai aparecer lá depois de Êxodo capítulo 1, irmão. Moisés vai aparecer só em Êxodo capítulo 2. Depois, Êxodo capítulo 3, Moisés recebe o chamado. Mas qual era o cara que já acreditava que um dia o povo de Israel ia crescer tanto e ia sair do Egito? Quem acreditava já? O faraó. O primeiro que acreditou na libertação do povo de Israel não foi Moisés, foi o faraó. Ele disse, um dia vai acontecer que esse povo vai sair daqui. Eles vão se juntar com os nossos inimigos na guerra e vão sair. E vai acontecer. E aconteceu. Fé. Ele tinha certeza que eles iam sair, mesmo no medo dele. Porque essa fé que ele tinha era no medo. Quem concorda comigo? Era um medo que ele tinha, né? Era aquele medo que ele tinha. E o povo saiu. Então você vê que coisa interessante. Fé você pode usar para qualquer coisa. A confiança você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar até para coisa ruim. No caso, para ele aqui, para nós foi bom, né? Para ele foi ruim. E aí diz mais. Posso continuar ou não? Vocês estão acompanhando o que eu estou pregando, não? Vocês estão conseguindo? Porque assim, ó, você pode me dizer que você tem fé em Deus. Agora, a sua fé, ela vai ser denunciada pelo teu dia a dia. Se você fala aqui na igreja, eita, glória a Deus, aleluia, Jeová, oh meu Deus, tem gente que gosta de fazer isso na igreja, não tem problema, só que a tua palavra que você fala aqui na igreja tem que condizer com as atitudes. Você tem que começar a botar até numa balancinha. Esses últimos dias eu tenho colocado na balança. Eu tenho que colocar na balança, será que Deus se agrada disso que eu estou fazendo? Porque o que eu estou fazendo demonstra se eu estou confiando nele ou não. A gente tem que começar a colocar na balança o nosso crer, a nossa atitude, porque ele diz assim, o doutor T.L. Osborne, muitos declaram, é ver para crer. Então só creio se eu enxergar. Se eu enxergar, eu creio. Todavia eu, de acordo com a palavra de Deus, eu devo anunciar, é crer para ver. Outros dizem, eu nunca vou crer antes de ver. E eu respondo, você jamais vai enxergar antes de crer. Isso aqui, irmão, que o doutor T.L. Osborne fala, está na Bíblia. Eu vou repetir de novo esse caso, João 11:39. Põe para eles na tela. João 11:39, Jesus desafia Marta na frente do sepulcro do Lázaro. Ele diz, tira a pedra. E a Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias. Você vê, olha para o pastor aqui, ó. Você vê que os nossos 5 sentidos, eles discordam de Jesus, irmão. Você tem que entender que os nossos 5 sentidos, eles batem de frente com Jesus. Ela disse, Jesus, tirar a pedra para quê? Você está fedendo, o senhor não está sentindo o cheiro? Eu duvido que alguém não te disse esses últimos dias de pandemia, você vai para a igreja? Vou, mas você não está vendo o que está acontecendo? Você não está ouvindo o que está acontecendo? Foi isso que a Marta falou para Jesus. Jesus, já cheira mal, o senhor não está sentindo o cheiro? O senhor não está sentindo o cheiro? Eu não vou tirar pedra nenhuma. Você está entendendo? É isso que eu quero te mostrar. E Jesus, ele está dizendo, não, eu quero que você tire a pedra. E aí Jesus, ele vai falar um negócio agora forte para ela. Ele vai dizer bem assim para Marta, isso aqui é aquilo ali que eu estou pregando até agora. Eu não te disse, se creres verás a glória de Deus. Ou seja, você só vai enxergar o poder de Deus quando você acreditar, batendo de frente contra os teus 5 sentidos. Você tem que ir contra o que você sente e acreditar. Então, ou seja, ela precisava escutar o Lázaro gritando lá dentro, eu estou vivo, me tira daqui. Ou ela precisaria rolar a pedra mesmo ele morto para depois ver. O que você acha? Ela precisava escutar o Lázaro gritando lá dentro, me tira daqui, rola essa pedra, por favor. Ou ela precisava rolar a pedra para ver o Lázaro ressurreto? Rolar a pedra.
Esse é o nosso problema. Os nossos 5 sentidos não deixam. A gente prefere se pautar no que sentimos. Nós preferimos nos pautar, sabe, no que nós estamos vendo, no que a sociedade diz, no que a medicina fala. E esse é o nosso problema quando a gente vai tentar enfrentar isso com a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que ela não bate de frente com essas coisas. Não tem como, você não vai bater, não vai fechar. Perdão, eu falei para bater, né? Não vai fechar, não fecha. A Bíblia não fecha. Você vê, a Marta estava brigando com Jesus por aquilo que ela estava sentindo. E Jesus disse, não é porque você sente, é por aquilo que você crê. Você tem que fazer isso. Aí ela fez. Mesmo sentindo o cheiro do morto, mesmo sentindo o cheiro da decomposição, olha o que elas fizeram no 41. E rolando a pedra, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças eu te dou por haveres me ouvido. Na hora que a Marta, ela creu, ela teve essa ação, ela teve atitude, batendo de encontro, sabe, indo de encontro ao que ela sentia, ela rolou a pedra. Na hora, imediatamente, Jesus intercedeu ao Pai por ela. Aliás, por ela não, pela situação. Por que Deus não intercede ao Pai por você? Você não rola a pedra. Você espera o Lázaro gritar. Você tem que ver, sabe? Você tem que parar de sentir o cheiro. Você tem que escutar o Lázaro gritando lá de dentro para rolar a pedra. A gente precisa, para a gente acreditar, a gente precisa ver alguma coisa. E está errado, irmão. Biblicamente falando, você não vai nunca. Até a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 6, né? Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e é levada e lançada pelo vento de uma para outra parte. Venho para a igreja, vim para a igreja, eita que palavra, eita meu marido é convertido, eita meu marido é convertido. Chegou em casa, ele está lá tomando cachaça e diz assim, já voltou da igreja, é sua perturbada. Aí você diz, não funcionou. O que é isso? Dúvida. Você vem aqui na igreja e escuta uma pregação da palavra. Você sai da igreja com 3 metros de altura. Eu estou curado para ser de Jesus. Estou curado. Chega lá no doutor, o doutor diz assim, você tem mais 10 dias de vida. Ai meu Deus, doutor, eu vou morrer. Dúvida. Você oscila. Você está demonstrando que ora crê, ora não crê, ora crê, ora não crê. O problema está no versículo 7, onde diz aí, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É uma regra, lei da física, é a lei da semeadura, é a lei da gravidade, é a lei, irmão, lei. De Deus você não recebe se você não agradar a Ele. Hebreus 11:6, a Bíblia Sagrada diz, sem fé, sem você demonstrar confiança nele, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que olha só o que diz, porque é necessário, você não tem opção. Eu e você, a gente não tem opção, é uma necessidade. É necessário que aquele, não interessa se é pastor, se é bispo, se é padre, se é gordo, alto, magro, baixo, se é Mike, se é Felipe, se é João, se é Catiane, se é Cláudio, se é Lourdes, não interessa quem é, aquele é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus, diz a Bíblia Sagrada, tem que crer que Ele existe. Faz assim com a mão, todo mundo crê que Ele existe. Por que eu fiz você fazer assim com a mão? Porque a fé, ela é demonstrada por aquilo que você age. Você tem que demonstrar que Ele existe. Você tem que crer naquilo. E aí a Bíblia diz, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ela rolou a pedra, recebeu o galardão. O Lázaro sai para fora todo enrolado. O Lázaro saiu para fora todo enrolado porque ela rolou a pedra mesmo sentindo o cheiro. Isso é fé. Eu não vi o Lázaro ressurreto. Pelo contrário, os meus 5 sentidos estão atestando que ele está fedendo já faz 4 dias em decomposição, podre. Mas Jesus me disse isso, então eu vou agir de acordo com a palavra. Ela recebeu o galardão. Porque Deus, ele galardou aqueles que o buscam crendo. Diga amém. Mais um pouquinho só? Quem quer mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Então vamos lá. Logo, quando você acredita, Deus se agrada em permitir que você veja. Até porque Ele disse, quem crer verá. Quem crer verá a glória de Deus. E não você vai ver para crer. Não, é quem crer verá a glória de Deus. Então a fé, a confiança, ela traz à vista as coisas que não se veem e torna tangíveis, tangível é apalpável, né? Torna tangível as coisas intangíveis. Aquilo que você não tocou ainda, você vai tocar. Você vai acabar enxergando. Quando você crê, você tem que agir. E olha só, você agrada a Deus quando olha somente para a sua palavra. E a fé,
e baseia a sua fé em sua promessa. Por essa espécie de fé, os antigos alcançaram testemunho. Está lá em Hebreus 11, versículo 2. Olha o que diz aí, ó. Porque por ela, o Hebreus 11, 1 fala sobre a fé, e no 2 diz, por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos e nós também. Nós também podemos alcançar testemunho a qualquer momento. A gente pode alcançar testemunho, por quê? Porque a fé, ela traz o testemunho às pessoas. Então agora daqui para frente, irmão, eu sei que muitas vezes não é tão simples e tão fácil viver por fé. Porque a gente vive no piloto automático dos nossos 5 sentidos, a gente se baseia por aquilo que os outros dizem, a gente se impressiona com o que as pessoas falam, com aquilo que a gente sente no corpo. Por exemplo, eu prego essa mensagem, você sai ali fora, dá uma dor, geralmente a pessoa não repreende, a pessoa diz, ai, o que é isso? É mais ou menos o que a pessoa faz, não diz, não, está repreendido, pelas feridas de Jesus já estou sarado. A maioria não, a maioria diz, meu Deus do céu, me leva no médico, saindo da igreja. Saindo da igreja a pessoa já faz isso. Deu uma dor, ai meu Deus, eu vou morrer, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Esquece tudo que eu preguei. E é isso que tem levado a óbito tantas pessoas. O diabo ataca e a pessoa não agrada a Deus. Ela exalta o problema, exalta a circunstância e a situação. É a falta de fé, é a falta de convicção, de certeza na palavra. A pessoa tem mais fé no que o diabo está fazendo do que naquilo que você está crendo na palavra de Deus. Muito mais, a pessoa ela acredita mais no demônio do que em Deus. Então a Bíblia diz em Provérbios 4, versículo 20 o seguinte, aqui nós falamos só para quem é filho de Deus, tá? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Então na hora que você for atacado por qualquer situação, atenta, presta atenção na Bíblia e não nos sintomas. Atenta para a minha palavra. E as minhas razões inclinam o teu ouvido. Cuida do que você vai escutar. Cuida do que as pessoas vão te falar. Cuida, toma cuidado. Porque a Bíblia diz, inclina as tuas razões aos meus ouvidos. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Então ouça a palavra, coloque os teus olhos na palavra. E agora diz assim agora, não as deixe apartar dos teus olhos. Não fica muito tempo sem ler a palavra, e principalmente nesses dias você está sendo muito atacado. E a Bíblia diz agora, guarda no meio do teu coração. Por quê? Porque são vida para aqueles que acham e saúde para o corpo. Você vai ser saudável porque você não se deixa levar por aquilo que você está sentindo. A tua fé não está no seu corpo, a tua fé está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser mais real, tem que ser mais convincente para você do que aquilo que você sente. O que você está sentindo é convincente, mas a palavra de Deus ela é muito mais. A palavra de Deus, e como é que você demonstra isso? Crendo, agindo. No teu dia a dia você vai demonstrar o quanto você crê em Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Espero que Deus tenha falado com você um pouco. Então a partir de hoje você não vai mais ficar se assustando quando alguém espirra perto de você, tosse, né? A pessoa tossiu perto de você e diz, ai meu Deus, vou morrer. Não vai, irmão. Depende, vai morrer se você crê nisso, né? Se você agora, né? Porque tem muita gente que é assim, irmão. Eu falei isso desde o começo da pandemia, volto a falar, eu falo isso até com uma certa frequência. Eu digo sempre assim, ó, ou a pessoa não vai pegar nada, a pessoa que é cristã, ou vai pegar e vai ficar curada, irmão. Não, pastor, mas tem um monte de gente que entuba e morre. Você pensa assim, claro que pensa, pastor, estou vendo noticiário, tomara que você não pegue. Porque você já sabe o que vai te acontecer também. Você crê assim, você vê assim, você vive assim. O salmista Davi, ele falou um negócio sobre essa questão de agir, que é muito forte. No Salmo 27, no versículo 13, eu não preparei para você, só o Espírito Santo está mandando te dizer. No Salmo 27, 13 diz, olha, eu ia morrer certo, pereceria sem dúvida, eu ia morrer. Ou seja, ao redor de mim a morte estava certa, a morte estava declarada, não tinha como escapar, eu ia morrer sem dúvida, ou seja, não tem como sair. Se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então o que atacou ele? A morte. Mas qual foi a atitude dele? Vida. Então a morte quis pegar ele, mas a Bíblia diz que ele acreditou que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então a situação, pessoal, não tinha como escapar, só que ele agiu como se conseguisse. Ele disse, não, eu vou agir como aquela pessoa que ainda vai ver muita coisa sobre a face da terra. E viu. Deus respeita isso, irmãos. Se tem uma coisa que agrada a Deus, e se tem uma coisa que Deus respeita, é esse negócio. Você pode ser atacado com a morte, você pode ser atacado com a pior coisa da sua vida. A Bíblia diz que se você acreditar ao contrário, o que é acreditar? Faz de novo aí. O que é acreditar? Agir, movimento. Então, tudo está dizendo para você que você vai morrer.
mas a tua atitude é de vida, você fica vivo. Eu sempre digo isso, eu já preguei isso aqui várias vezes, não adianta. Eu estou esperando ficar curado para largar a muleta. Não vai largar a muleta nunca. É que de vez em quando eu falo umas coisas, mano, parece que eu sou duro. Parece não, eu sou duro, sou de vez em quando truculento, eu sou chulo nas palavras. Não adianta, mano, tem coisa que não vai mudar, mano, não tem. Não é uma coisa assim, o senhor está amaldiçoando essa pessoa. Não estou amaldiçoando. Eu estou falando que se a pessoa está esperando largar a muleta, ficar curado para largar a muleta, vai usar até 2 ou até 3 muletas, mas aquela lá não vai largar, nunca. Não adianta, tem coisa que tem que mudar, irmão, senão vai continuar do mesmo jeito, vai continuar, irmão, vai. E não estou amaldiçoando. Pastor, o senhor está me amaldiçoando. Não estou te ensinando o beabá de Bíblia. E de vez em quando isso é complicado. Você vai ensinar isso aqui, parece uma maldição que você está lançando. Não estou lançando maldição. O pastor Mike falou mesmo que ia acontecer coisa ruim. Não é isso. Eu estou explicando que se não mudar, não vai mudar. E aí você pode ficar bravo, chateado, mas não adianta, é isso. Tem coisa, irmão, que eu preciso demonstrar para Deus. Eu preciso demonstrar para Deus que eu acredito mais nele do que na circunstância. E isso é uma regra, lei da física, lei da gravidade, lei do retorno da semeadura, lei da fé. É uma lei, irmão. Você quer receber de Deus? Você tem que sair da igreja demonstrando alguma coisa que você crê que isso já aconteceu. Diga, não aconteceu. Mas eu vou agir como se já tivesse acontecido. Batata. Pode até, quem sabe, alguns dias, por causa da figueira lá demorou de um dia para o outro. Pode demorar um pouco, mas você tem que crer que a obra já começou a ser feita. Se você não crê, meu irmão, não, pastor, estou esperando acontecer. Compra um sofá. Se você cansar no sofá, compra uma cama bem confortável. Cansou na cama, compra uma rede. Não vai acontecer nada. E não estou amaldiçoando. Eu estou só comentando para todos vocês e para o Brasil todo que está me assistindo. E para o mundo todo. Tem gente que me assiste na Austrália, em Londres. Tem gente que me assiste nos Estados Unidos. Tem gente que me assiste em vários lugares. Tem uma senhora que me assiste na Alemanha, em Frankfurt. Então eu estou falando para todos vocês que estão me assistindo. Todos vocês. Eu não estou amaldiçoando. Eu estou tentando explicar. Que é uma lei. Eu preciso tomar atitudes como se já tivesse acontecido antes de acontecer. E não procurar o pior. Eu procuro o pior. Vai acontecer o melhor? O que vai acontecer? É bíblico. Totalmente. Porque o Jó pensava que ele estava fazendo uma coisa boa, né? Se você fosse perguntar para o Jó, ele acordando todas aquelas vezes de madrugada, sem parar, ele acordava de madrugada, você iria falar com ele, Jó, mas isso aí não está legal. Eu estou vigiando, tem que vigiar. Ele não ia dizer que tem que vigiar? Vigiou tanto que morreu. Morreu, os filhos dele morreram os 4. Caiu lá o negócio. Não esquece, é um ímã. Entre o ímã e o ferro, você não enxerga nada, mas puxa. Atrai. As minhas atitudes, elas atraem certas coisas. Invariavelmente quem você é. Levante as mãos aos céus. Pai, nós entendemos hoje esse recado, nós entendemos hoje essa palavra, e nós precisamos ter a atitude de quem já recebeu o que nós cremos. Você tem que tomar atitudes clássicas em cima da palavra, e não tomar atitudes em cima do que sente. Tomar atitudes em cima daquilo que você está sentindo. Porque se o teu laboratório é os 5 sentidos, o diabo vai te usar. Agora, se o teu laboratório é a palavra, você vai estudar e vai fazer as suas experiências todas em cima da palavra, é o que vai acontecer. Você decide a partir de hoje o que vai acontecer com você, dependendo da tua fé. Você precisa demonstrar a tua fé pelas tuas obras, porque a fé falada sem as obras está morta em si mesmo. Você precisa ter ousadia para rolar pedra, mesmo fedendo há 4 dias. Você precisa fazer como Abraão e a Sara, precisa fazer um quarto para as crianças, mesmo sendo estéril, a Sara e o Abraão. Você precisa tomar atitudes não de medo, ou de preocupação, ou de ansiedade, ou de tristeza, porque o que agrada a Deus é a fé. O que agrada a Deus é o crer. Não, meu pastor, me amaldiçoaram. Não interessa, irmão. A maldição só vai funcionar se você acredita nela. E a palavra de Deus também vai acontecer se você acredita nela. De repente um médico disse: você só tem mais 3 meses de vida. E uma pessoa disse: meu Deus,
Só tem mais 3 meses de vida, o doutor falou isso. Aí a pessoa morre. Alguém vai dizer, a culpa foi do médico, o médico amaldiçoou. Não, o médico falou e a pessoa acreditou. O médico vê o que está diante dos exames. O médico vê o que está diante lá dos aparelhos que ele usa. Mas nós vivemos por aquilo que Deus fala, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra de Deus. E eu vou demonstrar isso. Eu e você, nós precisamos demonstrar que nada vai nos segurar. Você precisa tomar atitudes que condizem a fé que você professa. E como eu disse, pode demorar alguns dias, mas a tua fé, quando demonstrada, ela vai ser honrada. Eu quero que você fale isso em voz alta. Levante as mãos bem alto aos céus. Diga, a minha fé, quando demonstrada, ela será honrada. Diga de novo, a minha fé, quando for demonstrada, ela será honrada. Irmão, Deus vai honrar o que você fizer. Não demonstre morte no dia da morte, demonstre vida. No dia da enfermidade, demonstre saúde. No dia da crise, demonstre prosperidade. No dia que você é atacado com qualquer situação, demonstre o quanto você acredita em Deus. Vá para cima do inimigo e o milagre vai acontecer. Levante as mãos. E o milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor. A palavra final vem de quem? Vem do Senhor. Ele está trabalhando, meu irmão. Ele eu creio nisso. Trabalhando meu favor. Em meu favor. Não importa se dizem que não. Não importa se dizem que não. Nele está o sim e o amém. Nele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Vou confiar. Vou confiar. Que Ele fará. Que Ele fará. Levante as mãos aos céus. Um milagre está para acontecer, meu irmão. Um milagre vai acontecer. Oh, aleluia. A palavra final vem do Senhor. Vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não. Não importa se dizem que não. Nele está o sim e o amém. Nele está o sim e o amém. E o amém. Minha resposta está perto de chegar. Minha resposta está perto de Eu vou resistir. Eu vou resistir. Vou confiar. Vou confiar. Que Ele fará. Que Ele fará. Deixa eu te ajudar agora. Toda obra do diabo, toda maldição que foi lançada, toda atitude que você teve errado está repreendido agora em nome de Jesus. Eu paraliso agora essa dor no corpo. Eu paraliso essa afronta das trevas agora. Eu paraliso e eu digo, vai embora, demônio. É você que colocou essa dor no pé da barriga, no útero dessa mulher, nas trompas, nos ovários. É você, demônio maldito, está tentando colocar na cabeça uma coisa ao contrário. Pois eu digo, vai embora. Sai agora, demônio. Com essa enxaqueca, essa dor de cabeça, essa fraqueza, essa coisa do demônio, sai. Esse inchaço no joelho, essa artrose, essa artrite reumatoide, esse mal na coluna, essa bursite que apareceu nesse ombro, essa tendinite maldita nesse pulso, eu estou amaldiçoando agora. Demônio, você colocou esse cansaço, essa soneira nessa pessoa. Essa pessoa muitas vezes não consegue nem te servir por causa de sono. É uma coisa estranha. Sai, demônio. Sai, demônio, sai, eu estou te repreendendo, Satanás. Eu te digo agora em nome de Jesus, saia do olho dessa pessoa. Essa pessoa com astigmatismo, miopia, presmiopia, catarata, uma fraqueza no olho. Essa pessoa que não consegue abrir e fechar a mão. Essa pessoa com uma dor forte na musculatura, nos tendões, uma sequela de um acidente, uma sequela de uma cirurgia. Eu estou repreendendo agora, amaldiçoando. E eu estou dizendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu estou dizendo, pega todo o seu mal agora. Aonde você estiver, vai embora em nome de Jesus. Jesus, concretiza agora a atitude dessas pessoas. E eu vou falar uma coisa agora profética. Você não depende de ninguém para te abençoar ou te amaldiçoar. É você mesmo que faz isso contigo. Se alguém te amaldiçoar,
Mas se você for cheio de fé e acreditar, ninguém te amaldiçoa. Ninguém consegue te amaldiçoar, porque toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenarás, porque essa é uma herança dos servos do Senhor, diz o Senhor. Agora toma cuidado. Alguém te lançou uma maldição e você começa a viver debaixo daquela maldição, e tudo você fala: uma pessoa me falou isso, eu tô com medo, isso ia acontecer, e você não dorme direito por causa daquilo que aconteceu. Acabou, você está crendo naquela maldição. Agora, se você agir ao contrário, você vai ver que nem Davi pereceria sem dúvida, ia morrer, certo que ia morrer, se eu não cresse que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Quando o diabo te atacar, você tem que ter demonstrações ao contrário daquilo que ele te atacou, e a vitória vai ser sua. Diga: a minha base tem que ser a Bíblia, e não o que eu sinto, não o que os outros falaram, não o que eu estou vendo, porque a fé, ela é a prova daquilo que eu ainda não vi. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Senhor. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,